Pessoal, teve um problema ali na conexão. A gente vai tentar reconectar. Pode forçar. Aê, agora deu certo. Aê, fala, Fusati. Boa noite, beleza? Boa noite. Beleza, você? E aí, como é que tá? Bom, Muito bom, bom. Vamos na esperar o medida do pessoal. O possível. pessoal estava entrando aí não deu certo a conexão, agora vai dar certo. Vamos aguardar um Beleza. pouco. Já deu horário 9 horas, né? O ângulo E ficou bom, hein? Ficou, né? Tô bonito, tô bonito. tá uma gracinha. Legal. Ó, Você quer começar a sua apresentação? Assim, as pessoas já me conhecem, a maioria, mas eu vou me apresentar. Mas se você quiser se apresentar, antes de você falar qualquer coisa, gente, esse é o Frank, ele é meu amigo desde a época da faculdade. Ele foi meu parceiro ali de TCC e, e foi um parceirão e ficou um amigo para a vida. Ele é da área da osteopatia, ele vai se apresentar melhor. E é isso aí, a gente sempre troca informações e a gente sempre se ajuda quando a gente tem uma dificuldade, sempre estudando aí junto. Mas é isso aí, pode se apresentar, Frank. Valeu, Fusati. Obrigado. Ó, cara, não esperava por isso. Verli tá por aí, velho. O Verdi apareceu. Verli. Fala, negão. Um abraço, meu querido. Saudade de você. Eu e o Verli troca experiência sempre também, Fusati. A Eu gente andei tá conversando sempre, com ele também, uns dias é, atrás. a gente tá sempre aí, meu filho. O Verli tá na linha de frente do Covid aí, tá custoso, menina. Mas Pois é. vamos lá, então. Bom, para quem não me conhece aí, né? Ó, a Dani, cara. Fala, Dani. Saudade de você, Dani. Ó, para quem não me conhece, né? Eu sou o Frank, sou fisioterapeuta. Já estou aí no mercado aí há mais de 11 anos já, junto com o Fusato, o Ever, né? Eu, de base, de formação, sou fisioterapeuta, mas tenho como especialidade a osteopatia, a quiropraxia, né, a medicina germânica, a microfisioterapia. A gente está aí já há muito tempo trabalhando e buscando resultados. E o Fusati, como ele disse aí, é um amigo, né? A gente fez o TCC junto lá em 2009, lá em Isso aí. Fernandópolis. A gente fez o nosso TCC junto. Nada a ver com o que a gente faz, hein, gente? Nada Fizemos a ver. TCC na área de UTI, nem perto de UTI a gente chega. Pois é. Mas enfim, valeu, Dani, prestigiar a gente aí. Obrigado, viu? O Fusati é um grande amigo aí, né? Desde a faculdade, se tornou um amigo para a vida. Cursamos cursos juntos aí. Tenho orgulho de ser amigo dele e de fazer parte da vida dele aí. E sucesso para ti, meu irmão. Beleza, obrigado. Igualmente. Então eu vou fazer uma apresentação rápida minha aqui também. A gente se formou no mesmo ano, mesma graduação. Eu tenho alguns detalhes, a caminhada é parecida, né? Só que vamos lá. Então, eu sou fisioterapeuta de graduado, junto com o meu amigo Frank, desde 2009. Eu sou fisioterapeuta, só que lá eu estou como generalista, em Meridiano, Centro de Diagnóstico e Tratamento de Fisioterapia de Meridiano, há 11 anos. Esse ano eu completo 11 anos, e lá a gente atende de tudo um pouco. Então, é uma experiência muito boa ali. Além do mais, tem a formação TAFAR, que o Frank também tem, que é terapia analgésica funcional de ação rápida, nome um pouco comprido. Também tem a formação de germânica, como o Frank, e também tenho a formação mais para a linha de quiropraxia. Tenho a formação de TIC, que é a terapia instrumental quiroprática, né? Eu participo da formação continuada de quiropraxia, quiropraxia clínica e quiropraxia de Thompson e Cox. E eu não paro de estudar, assim como o Frank, a gente sempre buscando mais conhecimento
para trazer o melhor para o paciente. Acho que basicamente é isso, né, Frank? Acho que não esqueci de nada. Sim, sim, é basicamente. Ó, entrou uma cliente minha, Alessandra. Seja bem-vinda aí, Alessandra. Bom te ver aí. É isso aí, Pizati. Basicamente é isso, né? O que a gente faz é isso, o que a gente é isso aí mesmo. Não tem muita coisa a mais que isso, não. Fazem parte do nosso currículo, mas a base é a quiropraxia. É isso aí. Bom, vamos lá. Quer começar a falar sobre o tema que a gente se propôs a conversar? Cara, vou deixar pra você. Eu tô achando bom demais ver você na internet, cara. Oi? Tá muito bacana. Você tá puxando um negócio legal. Aí, Helena, ó, a Helena entrou, Helena, o cara tá fera na internet aí, ó. Tem uma Ah, professora ela tá boa. me ajudando. Ela que é minha mentora, sabe? Comecei meio É isso travado, aí. agora a gente tá tentando passar informação para as pessoas, porque o mundo assim é agora desse jeito, né? Bom, então assim, o tema que a gente propôs a conversar é o que esperar na primeira consulta, né? Eu vou seguir meu caderninho aqui, vocês vão estar olhando que eu vou estar sempre olhando aqui na frente, então é tudo meio improviso aqui, tá? Uma conversa informal, sem muito termo técnico, tá? É mais voltado para pacientes, então a gente não vai usar termo técnico, é um bate-papo, tranquilo. Então aí, Popular, só Frank, pra gente conversar mesmo. então aí, o que esperar, o que o paciente espera ou o que ele pode esperar na primeira consulta, Frank? Dá o teu ponto de vista, o que você acha? Bom, primeira coisa que eu coloco em questão é o seguinte, ó. A questão do que esperar na primeira sessão, né? Pode não parecer, mas o terapeuta muitas das vezes ele é frustrado, né? Porque ele quer ter o resultado, sabe? Uhum. Antes de continuar, deixa eu só perguntar uma coisa, gente. A gente é meio novo no negócio e quando eu falo aqui parece que tá dando microfonia para você vendo aí também tá dando. Vai ser necessário colocar um fone de ouvido? Eu ouvi mais pouco, Frank. Deu um chiado leve. O meu tá muito O meu aqui, áudio mas está um pouco. pra galera que tá ouvindo aí, gente, dá um feedback aí. Tá, o áudio tá bom ou fica ruim? Melhor colocar um fone de ouvido pra gente poder falar. Eu acho que você pode continuar, Frank. Pode seguir o raciocínio. Acho que está indo bem. Eu estou ouvindo bem. Se tiver algum erro, Então pessoal, tá. pode comentar aí que a gente ajusta, tá? A Vamos gente dá lá. uma melhorada. Para mim tá dando uns retornos meio maluco aqui. Bom, mas vamos lá, o tema. O que esperar na primeira sessão? Ah, valeu, Dani, obrigado. Então lá, gente, na primeira sessão, a primeira sessão, ela é um momento, no meu ponto de vista, é um momento de conhecimento entre terapeuta e, e paciente. Então, da minha parte, quando eu vou para a primeira sessão com o paciente, da minha parte, o paciente pode esperar o melhor. Ele pode esperar que eu vou dar tudo de mim para ele ali naquele momento. Tudo que eu sei, tudo que eu já aprendi, com certeza vai ser colocado naquela sessão. E o paciente, ele tem muitos outros questionamentos, né, do como vai ser a primeira sessão. Então, para o paciente, a primeira sessão, a gente espera que seja a, a melhor experiência que ele já teve em alívio de dor, por exemplo. A gente espera Travou, proporcionar para Frank. ele. Voltou? Voltou? A gente espera Tá meio que proporcionar para o travando a tua paciente. conexão, tá? Voltou? Voltou? Tá meio travado ainda. Aguarda um momento. Ainda não, Então, aguarda um momento. parada aí, vamos ver. Deixa eu ver se eu tô na. E aí? Voltou? Tá melhor. A imagem tá ruim, mas o áudio tá bom. Então tá. Então, assim, o paciente, ele, na primeira sessão,
como a gente se doa ao máximo, a gente tenta colocar tudo que a gente sabe para proporcionar para ele uma melhora, o que a gente espera é que ele realmente melhore. E ele também deve esperar que na primeira sessão ele melhore. Porém, existem alguns mitos e verdades aí no meio do caminho que a gente vai esclarecer ao longo do nosso bate-papo. Mas o que esperar na primeira sessão? Esperar que você vai fazer um tratamento que vai ser eficiente e que você vai iniciar, pelo menos, o seu processo de evolução. Não que seja obrigatório acontecer, mas a gente espera que sempre na primeira sessão o paciente já comece a melhorar. Por aí. Sim, concordo com o que você disse aí. Basicamente, a gente tem a mesma percepção disso. E são muitos fatores, né, que as pessoas devem saber. A questão idade pesa, né? Vai lembrando aí. Questão idade, questão o estilo de vida da pessoa também influencia, alimentação, o meio que vive, isso tudo influencia. Saúde é complexo, não é como matemática, que tem um resultado específico ali. São muitas variáveis, né? Então tudo tem que ser bem avaliado, tudo tem que ser bem orientado, muito bem orientado para o paciente não ficar frustrado também. Porque aparece muitas pessoas, muitos pacientes entram no consultório e já querem assim, uma sessão, eu quero sarar e ficar como novo. É muito difícil isso, muito difícil. A gente explica isso para o paciente, tem que ser bem orientado, para não ter uma frustração das duas partes, né? Sim, sim. O terapeuta, gente, ele fica frustrado quando ele não consegue resultado. Bom, pelo menos eu, né? Eu não vou falar por todos, porque não dá para falar por ninguém, mas o terapeuta fica Travou frustrado de quando ele novo. não consegue resultado. Isso, é Travou de por aí. novo? Travou um pouco, tá travando um pouco tua rede, tua net. Eu vou trocar. Vamos ver se fica melhor, gente. Vou colocar na outra internet aqui. Mas voltou, parece, viu? Travou, voltou. Vamos ver, pessoal. Vamos aguardar ali, ver se ele ajeita a internet dele, que tá bem ruim. Boa noite, John. Nosso estagiário, Jonathan, apareceu na área. Meu amigo Paulo. Tá uma galera aí. Gente, para quem chegou agora, a gente está fazendo um bate-papo bem informal. E a gente está falando o que esperar da primeira sessão de quiropraxia, ou osteopatia, ou fisioterapia na área de terapia manual, tá? Quem está chegando agora aí. Meu amigo está com problema na conexão. Ele vai tentar reconectar. Logo, logo a gente continua a conversa. Vamos aguardar um pouquinho. É? Beleza, vamos ver se volta. Vamos aguardar um pouquinho. Aí, voltou. Voltou? Como é que tá aí? Ah, beleza. Para mim tá Voltou. bem. Vamos ver com Ó, vocês aí. segundo informações, a Helena disse que é a minha internet, mas eu não sei. Pessoal, a minha internet está travando para vocês? Como é que tá aí, Frank? Ah, tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos seguir então. Eu troquei a minha aqui para ver como é que fica. Eu não sei se a minha tá travando. Pessoal, se a minha imagem e som estiver travando, vocês falam no comentário. Tá beleza aí, John? Tá me ouvindo? Vamos seguir então. Beleza, beleza. Vamos Vamos parece que seguindo a então. galera Às vezes, Frank, às vezes eu que não te ouço, às vezes as pessoas estão te ouvindo. E às vezes eu que não te Beleza. ouço. Tá? Então vamos seguir. Vamos lá. Então é isso, gente. O que esperar na primeira sessão, né? A sessão ela é isso, né? Quando o cliente vai para a primeira sessão, ele vai com uma vontade imensa de se curar.
né? Porque é via de regra. Você está sentindo dor, você não quer esperar mais uma semana, mais 15 dias, mais 30 dias para se curar. Você vai em busca de um negócio imediato, né? O remédio atua mais ou menos assim. Você toma um analgésico, um anti-inflamatório, o efeito começa a acontecer ali mais ou menos de imediato, dependendo do caso, né? E a gente tenta fazer esse tipo de função, só que de forma natural, fazendo o seu corpo se reequilibrar. E sim, na primeira sessão a gente quer fazer o paciente ter a melhor experiência dele. Mas nem sempre isso é possível, né? Que nos leva a um outro ponto da primeira sessão, né? Que a gente está disposto aqui a quebrar um paradigma, né? Que o cliente chega para a gente e fala assim, eu vou melhorar na primeira sessão, né? Até tem um relato engraçado. Eu conversei com um cliente ontem, ele me ligou, e aí ele falou assim para mim, né? Eu queria saber quanto custa 10 sessões. Eu falei, amigo, eu não trabalho com um pacote de 10 sessões. Meu trabalho é de forma diferente. Vamos fazer o seguinte, vai no consultório de forma sem compromisso, para que a gente possa conversar. E eu vou olhar o teu caso e vou te explicar como eu atuo diante disso aí. Daí ele me pediu um adiantamento. Falou, Frank, mas quanto de sessão você vai gastar? Eu falei, amigo, eu vou te pedir aí pelo menos umas 3, 4. E aí ele desligou o telefone e depois me ligou de novo e falou assim, ó, então, mas se eu fizer essas 3 sessões aí, a dor vai embora e não volta? Difícil vender isso, né? A resposta para ele foi, né? Valeu, minha irmã, obrigado por estar aí. Maria Francisca entrou, ó. Obrigado, maninha. Eu respondi ele da seguinte maneira, eu falei, ó, se Deus quiser, vai embora e não volta mais. Mas a gente nunca sabe. Então, assim, é um paradigma que a gente está disposto a quebrar, né? Eu vou sarar na primeira sessão, é uma coisa meio complicada a gente falar isso para vocês, sabe? Vou sarar na primeira sessão. Isso é uma forma de trabalho que caiu por terra hoje em dia. Ninguém mais fala isso. Os médicos no passado usavam muito essa terminologia, eu vou te curar. Hoje em dia ninguém mais usa essas terminologias porque é um risco eu falar para você que eu vou te curar em uma sessão, né? Eu sou uma pessoa como qualquer outra, eu faço um trabalho baseado em ciência e nós vamos buscar o resultado e não prometer resultado, nós vamos em busca dele, né? E é isso que a gente propõe a partir da primeira sessão. Por incrível que pareça, o fisioterapeuta tem uma diferença bem legal, que ele costuma ir buscar o cliente, né? A gente está na recepção. O fisioterapeuta vai lá na recepção buscar ele. Para quem não sabe, o fisioterapeuta começa a avaliar o paciente na hora que ele levanta da cadeira. Pois é, isso aí. O jeito de Avaliação começa lá andar, na recepção. se tá Vocês veem mancando ou não. exatamente, ver se dá aquela levantada meio travado, né? A gente já começa a avaliar tudo por ali. Se você passar a observar teu fisioterapeuta, quando você for, a hora que você levantar, se você tiver com dor, que chegar na sala, ele vai virar para você e falar assim, parece que você levantou meio duro ali, o que está acontecendo? Né? Primeira sessão a gente já faz isso. Então a primeira sessão é isso, né? Receber o nosso cliente, abraçar ele, tentar resolver o problema dele direto na primeira sessão. E a gente começa a avaliar lá desde o começo. E não tem como prometer para ninguém que nós vamos os curar. Não tem como. É isso aí. Ficou algum detalhe para trás? Não, né? Eu não, acho que não. Acho que não. O segundo tópico aqui, sobre métodos, acho que você já comentou um pouco, né? A gente trabalha em torno de, você comentou 3 sessões para ter um resultado satisfatório, e eu trabalho em torno de 4 sessões, né? Aí você comentou alguma coisa já a respeito. Então é variável, existe várias possibilidades, cada profissional tem o seu método, né? Eu vou falar um pouco por que eu proponho para o paciente 4 sessões. Com a quiropraxia, a gente, depende do caso, né? A gente trabalha uma sessão por semana. Obrigado. Uma sessão por semana. Por que disso? A gente tem que fazer os ajustes, né? Feita a avaliação, primeiro contato, como você falou,
é feito os ajustes e a gente aguarda uma semana para ver o termo que você conhece bem, a autocura, né? O corpo tem a Sim, capacidade de se curar, a gente ajusta, só mostra o caminho para ele. É assim que funciona. Então, na outra semana, a gente vai reavaliar e ver se o que melhorou, se a dor mudou. Às vezes a dor muda. O paciente chega com uma dor nas costas lá embaixo, na lombar. Na outra semana, ele está com uma dor na cervical. É bem comum, porque o corpo está se ajustando. Eu dou um exemplo, Frank, sobre o é, corte de ferida, sabe? O paciente sim, se cortou. Quem que cura aquilo? O próprio corpo. Então a gente faz o sim, estímulo, faz o ajuste. No teu caso, você pode chamar de manipulação, né? A gente chama de ajuste. E sim. não, o corpo faz o resto, né? A gente busca um caminho. Então, eu trabalho em torno de quatro atendimentos iniciais. Pode ser que na terceira sessão essa pessoa já está muito bem. Na última fica só uma revisão. Então, é muito variável. Tem gente que faz uma, aparece no consultório, querendo fazer um atendimento só. Eu explico, ele está orientado. Faz uma só e melhora. Tem pacientes que uma só melhora. Então, é muito relativo. Faz uma e acabou. Mas a questão é essa, 3 ou 4 sessões é que a gente trabalha meio parecido, né? Então, a dúvida a respeito de sessões, não, a gente não propõe 10 sessões, como é na fisioterapia mais convencional, vamos dizer assim, a gente nem pode usar esse termo, mas é Sim. bem por aí, um pouco diferente, né, Fran? Sim, cara, tô muito feliz aqui que eu tô vendo a galera que tá entrando aqui. E aí apareceu ali pra mim a Mini, eu não lembro o nome, o pessoal lá de Uberaba, que é teus amigos lá. É Karime, 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 Karime. Karime, um abraço, tá? Fico feliz do teu filho ter melhorado, fico feliz mesmo. Assim que der uma tranquilizada, a gente volta para Uberlândia para seguir nossos trabalhos lá. Outra pessoa que entrou aí, cara, me fez recordar o passado aqui, Vinícius Fiorin. Vinícius, você é médico hoje, fisioterapeuta de base, osteopata, né? Trabalha com microfisioterapia e hoje é médico, não sei a especialidade, mas, cara, carinho imenso de ter você aqui, ó. Nos conhecemos lá em Fernandópolis 2009, tá? Carinho muito grande, cara. Muito bom Entrou um ter amigo você meu, aqui. ó, Frank, entrou um amigo meu aí também, Cláudio. Cláudio, Cláudio, conheci ele em São Paulo no curso de quiropraxia clínica. Muito gente boa. Abraço aí, Cláudio. Faz tempo que a gente não se valeu. fala. Muito gente Valeu, boa. Cláudio, por estar aí, cara. O Cláudio aí na quiropraxia. Gente, vou falar uma coisa. A gente trabalha com terapia manual aí. É fantástico, tá? Quiropraxia, osteopatia, são duas ciências fantásticas. E a gente respeita muito esse processo de autocura do corpo, sabe? Então, muitas das vezes as pessoas questionam pra gente, né? Por que tanto tempo de uma sessão para outra, né? Eu, às vezes, faço procedimento e com 15 dias de intervalo. O paciente fala assim, pô, mas 15 dias de intervalo para eu voltar em minha dor, né? E a gente respeita o processo do corpo, a gente deixa o corpo fazer o processo dele, né? A gente trabalha baseado na filosofia osteopática, lá nas filosofias de Palmer, e fala para a gente o seguinte: encontre os vilões ocultos e deixe o corpo agir. E é o que a gente faz. Encontra os vilões ocultos e deixa o corpo agir da forma que ele consegue. E a resposta normalmente é positiva, né? A gente tem essa média de sessões que a gente faz, né? Que é de 3 a 4 sessões. Ah, Luciana, valeu, hein? Parabéns. Luciana. Obrigado, Abraço, Luciana. Luciana. Luciana da Quiro. Luciana Amiga, Quiro, amigona aqui de nossa, hein? Ibiara também. Lu, outra hora a gente tem que entrar com a gente para conversar também, falar um pouco. Fiorim, parabéns aí pela especialidade de cirurgia, cara. Um abraço, tá? Obrigadão. E é isso, gente. Quando a gente trabalha, a gente espera o corpo trabalhar também. Então, nós somos meros instrumentos do corpo. A gente auxilia o corpo a pegar o seu caminho de cura, somente isso. E a gente já faz isso desde a primeira sessão. E normalmente, até a terceira, quarta, a gente tem uma resposta muito positiva. Muito positiva. Como a Alessandra está falando aí no comentário, ó, cada cliente tem uma forma de evoluir. Alessandra, eu estou me doando ao máximo para você, tá? Você pode ter certeza disso. A gente já passou da meta, mas a meta ela é minha, ela não é do paciente.
A gente vai chegar lá ainda, nós vamos conseguir chegar aonde a gente precisa. E assim é com a Fusat também, né, Fusat? É isso aí. É, o que você está falando aí não tem nem o que questionar. A gente parte do princípio, é idêntico praticamente. E acho que não ficou nenhuma consideração aqui para trás, não. A gente já falou o suficiente. E eu gostaria de já passar para o próximo tópico, que é bem polêmico. E as pessoas não sabem disso. Se você está acompanhando aí, a questão é: preciso ir ao médico para fazer quiropraxia, osteopatia ou passar pelo fisioterapeuta para uma consulta? Responde aí, Frank. Valeu, Javier, obrigado. Valeu, Alessandra. Ó, então, né, sempre polêmico, né? Preciso passar pelo médico? Então, não, você não precisa passar pelo médico para fazer a sessão de quiro, a sessão de osteopatia, né? Isso aí é um esquema popular que existe, né? Um esquema plantado dentro de instituições de saúde. Por exemplo, Unimed, o Wanner, falei Wanner. Você vai no médico, por exemplo, no Unimed, você vai no médico para se consultar por causa de uma dor e ali o médico te encaminha para a fisioterapia. Esse processo, ele é meramente hierárquico da instituição que você contratou como plano de saúde. Perante a lei, não existe nada que obrigue você a ir ao médico primeiro para depois chegar até o fisioterapeuta. Você pode ir direto, não tem problema nenhum. Nós somos profissionais liberais. Uma ressalva, Frank. Ah, Uma ressalva. fala. Eu até me atentei a marcar esse ponto. O que você está falando aí, às vezes as pessoas ficam confusas. Por quê? Existe um sistema burocrático que engessa o sistema. O que é isso? O que você está falando do ponto de vista privado. Eu posso ir lá Sim, no teu consultório. Essa é a ressalva, entendeu? sim, Então tem que deixar isso bem claro. Os convênios e o sistema SUS ainda estão nos moldes engessados. Então eles têm uma hierarquia, eles falam que é hierarquia, isso não existe. Nos consultórios particulares a gente tem a postura de atender o paciente, né? E já no sim. sistema SUS e no sistema convênio, a gente tem esse problema que é já antigo e é engessado. É uma burocracia para seguir um caminho, para dificultar pro paciente em si que está sofrendo o problema. Né? Só essa ressalva, desculpa te cortar. Não, tranquilo, é isso aí mesmo. Para quem perguntou aí, ó, a live vai ficar gravada assim, tanto no Instagram do Cusat quanto no meu. Gente, é um processo de instituição isso. No meio privado, você não precisa. O fisioterapeuta, por graduação ali, ele tem liberdade de exercer a sua profissão em realizar a avaliação, diagnóstico e tratamento. Né? Para vocês terem uma ideia, não é nem o médico que dá alta. Eu não estou aqui criticando a meu, não, longe disso. São ótimos parceiros, estamos juntos, vamos trabalhar sempre juntos. Mas, na realidade, nós somos profissionais que... Até é engraçado isso. Por exemplo, você quando recebe o teu cliente, você avalia ele, dá um diagnóstico fisioterapêutico, dá uma conduta fisioterapêutica e realiza um tratamento fisioterapêutico e realiza a alta fisioterapêutica. Né? Tem gente que acredita que o médico vai dar alta para o paciente da fisioterapia. Isso não existe. Quem dá alta para o paciente é o fisioterapeuta. É ele que está ali realizando. Né? Então, a gente tem a total capacidade de atender desde a avaliação, diagnóstico, tratamento e alta. A gente faz todo esse processo. Isso é da fisioterapia em si, como a medicina também faz. O médico te recebe, ele te consulta, te pede exame, te dá um diagnóstico, faz uma conduta terapêutica e te dá alta. Né? E o incrível é que a gente também pode pedir exame, tá? Quem não sabe, a gente pode pedir, que é até o próximo tema aqui que a gente vai falar, que é se eu preciso levar os exames na primeira sessão ou não. Né? Você tem que levar tudo para o fisioterapeuta. Ele vai olhar.
Ele vai olhar tudo. E quando ele estiver olhando os teus exames, ele vai chegar a uma conclusão. O diagnóstico, ele auxilia o nosso tratamento. Ele não dá o nosso diagnóstico. Nós vamos avaliar, vamos olhar, né, o exame, vamos tirar do exame aquilo que é de relevância para a gente, construir o nosso raciocínio clínico e empregar as técnicas, a abordagem terapêutica que seja eficiente para a recuperação daquele paciente, utilizando como complemento no diagnóstico e não como diagnóstico fiel do que a pessoa tem. Ô, Frank, pra mim tá travando aqui, mas eu acho que é a minha internet, tá? Então eu tô ouvindo você falar aí e tá cortando pra mim. Eu acho que foi a Às sua vezes as pessoas estão te ouvindo, mas eu acho que a Sim, minha eu acho que internet tá bem ruim. sim, você estava travando aí sim. Mas aí é o que eu disse. Se você quiser fazer alguma consideração, Cusati, sobre isso aí. Aí eu ouvi bem que falhando. Mas você tá falando a respeito da da parte de exames, né? É isso? Me Isso. perdi aqui. Sim, são exames, né? Como a gente utiliza o exame, né? Se o cliente vai no consultório, se ele precisa levar o exame ou não. Ah, sim, a gente já tá nesse tema que tá. É, é outra coisa também que as pessoas não sabem. É a mesma coisa do sistema engessado. Também ninguém sabe disso. Eu comento com quem eu posso, paciente, colega, até colegas de profissão, saem da faculdade não sabem disso. Eu procuro saber dos nossos direitos e deveres. Eu sou bem curioso quanto a isso. A questão de exame também, o que acontece? Se você pegar e julgar necessário uma solicitação de exame para um paciente seu, no particular, o paciente pega a sua solicitação, vai lá, paga particular e faz o exame. Ele tem algum problema com isso? Não, né? Nenhum. Nenhum. Já é diferente. Eu trabalho no SUS, se eu fizer uma solicitação de exame via SUS, me negam. Isso é até cabível até processo polêmico, mas assim, você entende, o sistema é engessado. É uma Sim, burocracia. Só para a população saber, o pessoal saber. A gente tem autonomia para solicitar desde quando necessário. É até um tema que a gente discute sempre, né? Não, sim, não avalie pelo exame, avalie o paciente, né? sim, Mas sempre. enfim, é outro tema. Fica para outra hora. Isso aí é uma polêmica, né? Sim, com Mas é certeza. isso. A questão do exame é isso que o Frank falou mesmo. E, e vamos tocar para frente aqui. Vamos ver o que faltou aqui. Tá. A questão. Vamos uma coisa aqui interessante, Frank. A questão do paciente chegar lá no consultório com a crença de que o que está no exame vai deixar ele aleijado ou vai deixar ele impossibilitado. Fala um pouco Putz, sobre isso. Lembra disso? cara, nossa, isso aí é muita coisa. Ó, gente, me perdoe se a forma que eu falar ficar um tanto crítica, tá? Não, não é esse o objetivo, tá? Jamais que meu objetivo é criticar ninguém. Mas é assim, ó, o fisioterapeuta, ele dedica ali 40 minutos, uma hora de consulta com o paciente. E a gente não se vê uma vez, a gente se vê várias vezes. É muito comum o paciente começar a virar amigo do fisioterapeuta, né? A gente compartilha muita coisa ali. E o que que acontece? Esse aspecto do Uhum. exame, né? Eu escuto direto pessoas falarem assim para mim: tenho 3 hérnias discal na cervical e 3 hérnias discais na lombar. Tá, e daí? Pois Né? é. E daí? Né? Funcionalmente, a que ponto isso te agride, né? Então aí começa uma coisa diferente da outra, né? O exame vai lá e te mostra que você tem ali 3 hérnias discais. Beleza, ele está mostrando que tem a hérnia discal. Agora, funcionalmente, o que essa hérnia discal compromete na pessoa? Porque eu vou ser sincero, eu vou falar uma coisa polêmica e, de certa forma, mas se você pegar aí 100 cidadãos brasileiros, vou falar Brasil, trabalhador, pega o sedentário também, para não ficar muito descolocado o negócio.
e faz um exame de imagem nele, um raio-x, uma tomografia, e coloca um avaliador criterioso, porque tem isso, né? Tem lugar que o camarada faz o exame e aí parece que o cara que está laudando está com preguiça naquele dia. Ele coloca o que ele quer ver, né? Só. E tem dia que o mesmo cara que está laudando, ele está inspirado. Ele coloca tudo aquilo que ninguém está vendo. Só ele enxerga, né? Então, o que acontece? O exame, ele determina uma imagem de como está a região, falando um raio-x, uma ressonância, mas ela não determina a função, né? A gente tem uma frase que diz a estrutura, como é que é? A A estrutura, como estrutura que é? governa a função. E a função determina a sua estrutura. Nossa, esqueci esse fundamento, pô. A estrutura governa a função e a função determina a estrutura, né? Você vai lá e faz um exame, você vê como está a estrutura, mas não vê como está a função, né? E a gente trabalha com função, não com a estrutura, entre aspas. Daí você vai lá e consegue avaliar a parte funcional do paciente e verifica que ele tem a parte funcional dele íntegra, capaz que esse paciente vai melhorar muito. Agora, se a estrutura estiver condenada a tal ponto que nós nos tornamos limitados diante disso, certo? Exemplo, uma artrose. Uma artrose não justifica que o indivíduo tenha que ter dor. Porém, se ela for muito avançada, nós, como terapeutas, não iremos ter grandes capacidades de evolução. Uhum. Um bico de papagaio é responsável por todas as dores que eu tenho. Não, não é isso. Um bico de papagaio ele não é responsável por todas as dores que você tem. Isso apareceu lá na imagem, certo? Mas ele não é responsável. E assim por diante, gente. A inflamação de um tendão. Você faz lá, vai, a coisa mais comum. Tem muito terapeuta aqui e tal. Você vai lá e faz uma dor de ombro, faz um ultrassom de ombro da lá. Tendinopatia do subespinhoso. Tendinite do tendão do supraespinhal. Significa que seu músculo está ferrado, que você não pode pegar nem 1 quilo a mais? Não. Não significa nada disso. Então, o exame ele é de caráter complementar e auxiliar no nosso diagnóstico para realizarmos o tratamento, mas nunca definindo e nem gerando uma sentença para o paciente, tá? Então, para quem está aqui com a gente, está escutando, quando você receber um diagnóstico, não receba como uma sentença, tá? Isso pode, muitas das vezes, ser mutável. Não sei qual é o diagnóstico, mas muitas das vezes pode ser mutável. Sim, perfeito, Frank. Perfeito. É isso aí. A gente tem que desconstruir crenças, né? O paciente Sim. chega, tenho 3 hernias, igual você falou no começo, tem 3 hernias de disco. E daí? Vamos avaliar o corpo, o que você sente, até onde essa dor vai, há quanto tempo que você está sentindo essa dor. Então, eu falo isso sempre para os meus pacientes, eles ficam me olhando tortos, parece que não acredita muito. Isso não é o que eu acho, não é o que eu acho. Isso é o que eu estudei, não é o que eu acho. Se você pesquisar artigo científico, é só pesquisar artigo científico, tá tudo lá. Tem infinidade de artigo científico. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, tem muito estudo científico falando isso. Então, a gente não fala porque a gente acha que a gente... É um fato isso. Enfim, eu trabalho muito nesse contexto educacional dos meus pacientes. Eu procuro falar tudo o que eu consigo ali para desconstruir essas crenças, porque outro fator aqui, o emocional, envolve muito, você sabe bem, Frank, trabalhar mais com isso mais a fundo. A parte emocional influencia muito na dor. Essa é uma frase... Ricardo, é fantástico, cara. Como eu tenho essas técnicas de abordagem emocional, você vê a quantidade de problemas que chegam nesse sentido, né? E para você ver como é que um emocional entra, não é o tema da live hoje, vou falar rapidinho e vou sair disso, porque isso é muito complexo, mas
Por exemplo, se você, a gente falando de diagnóstico, você recebe o diagnóstico como uma sentença, é complicado, na primeira sessão, o fisioterapeuta talvez resolvesse o problema, porque ele vai precisar fazer um trabalho emocional com você, entrar na sua cabeça, abrir ela, desfazer essas crenças de que você está com uma sentença, sabe? Hérnia de disco, ó, eu falo muito de hérnia de disco porque é popular. Hérnia de disco no passado aposentava o pessoal, né? O pessoal Agora conseguia acabou. aposentadoria. Hoje mal você consegue um afastamento, né? Então, assim, Nath, valeu, Nath. Então, assim, o diagnóstico, ele é isso. Se você recebe ele como uma sentença fiel daquilo, rotulando que você é um doente, que a hérnia de disco é responsável por tudo na sua vida, né? A tua parte emocional vai interferir nisso e a gente vai ter problemas para conseguir te reabilitar. Você quer ver uma coisa muito comum? É fibromialgia. Eu já vi gente virar para mim e falar assim, nossa, minha sinusite está atacada, é por causa da minha fibromialgia. Pô, nada a ver uma coisa com a outra. Complicado, né? Entendeu? Então, gente, diagnóstico, ele é complementar, o exame, perdão, o exame ele é complementar, ele não é diagnóstico fidedigno para nós, não. Vou falar para nós fisioterapeutas que trabalhamos com terapia manual, né? Porque tem outros profissionais que usam como via de regra algo fidedigno e fiel. Isso. Bom, acho que o tema a gente abordou bem. A gente já pode fazer as considerações finais, né, Frank? E abrir para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, né? Sim, sim. Ó, Cara, quem muito entrou legal. eu, Forlan. Cara, o mestre, Mestre o Forlan. maior micro de todos os tempos. O Mago. Forlan, o Mago. Esse cara é fantástico, sabe? Fantástico. Gratidão por estar aí, Forlan. Tu é fantástico, cara. Cara, compartilhar aqui com vocês, já que o Forlan entrou, lembrei aqui. Outro dia, é uma história rápida. Outro dia, eu recebi um questionamento sobre um caso clínico de um dente. Para vocês que estão assistindo, vocês têm ter ideia de onde vai a fisioterapia. Vocês acham que fisioterapia é ficar esticando a perna dos outros, botando choquinho ali? Não é isso não, viu? Tá bom? Aquela fisioterapia do SUS lá, bota choquinho, puxa, estica, encolhe, faz, né? Não é isso aí não. A fisioterapia vai longe, tá? A fisioterapia é outro conceito. Outro dia, gente, foi até um post lá no meus stories, lá no Instagram, um questionamento sobre um caso de um dente, né? Eu não tinha precedente nesse dente. Nossa, como que eu vou interferir nisso? Daí eu fui recorrer a um amigo, né? Virei pro Forlan, falei, Forlan, a história desse dente aqui, você já ouviu falar alguma coisa disso? Daí ele foi com muito empenho, graças aí, viu, Forlan? Obrigado. Foi pesquisar, porque ele também não tinha informação imediata. E ele me trouxe uma informação sobre dente, né? Sobre dente. Pra vocês terem uma ideia, fazia 2 anos que o dente da menina tinha caído, não nascia outro. Ela com 10 anos, caiu com 8 anos. 2 anos e não nascia outro. A Helena é dentista aí, Helena, você vai saber da história. Já te contei. Daí, eu peguei e aceitei o caso como um desafio. Eu fiz uma sessão de microfisioterapia, não é o que a gente está falando aqui, mas eu fiz uma sessão de microfisioterapia baseado na informação que o Forlan me deu. Gente, a criança já tinha feito 2 cirurgias para tentar fazer a tração do dente sem sucesso. Eu atendi essa criança numa segunda-feira, lembro certinho, dia 1º de março. Dia 5 de março, na sexta-feira, ela ia fazer uma cirurgia, a terceira cirurgia, para ver se esse dente descia. Quando foi na quarta-feira, o dente começou a descer. Na quinta-feira, o dente rompeu a gengiva. A cirurgia foi adiada.
Eu postei uma foto aí, hoje, no dia ali, 43 dias depois, 43 dias depois da sessão, 50% do dente tinha descido já. Para mim foi fantástico. É uma área que a gente fala, pô, mas por que um dente vai no fisioterapeuta? Sim, a gente consegue resultado também através da abordagem. Helena, eu vou te responder aqui, ó. Você me perguntou o que significa o dente na micro. Não tem um significado específico para dente na micro, tá? E não é pro momento. Mas a partir do momento que a gente mexe nos bloqueios emocionais, nos conflitos, a gente promove o processo de autocura no corpo do ser humano, tá? Então eu vou responder dessa maneira para você, tá, Helena? A partir do momento que a gente interfere no corpo, mexe ali na estrutura física, trabalha ali nos DHS, trabalha em cima dos conflitos biológicos, as coisas acontecem em forma de cura. Então a gente está deixando essa menina agora com um processo de autorregulação acontecendo e o dentinho dela está descendo. Para mim isso foi fantástico. Forlan participou do meu resultado, fiquei muito feliz aí pela informação que ele me deu. E nós, como fisioterapeutas, temos que nos ver assim, né? Não como concorrentes, mas como amigos, como parceiros, né? Como eu e o Fusati trocam informação, eu e o Forlan, o Fusati e a Luciana. É um ajudando o outro para que a gente possa evoluir, porque aqui o bem maior é a saúde do nosso paciente. É isso aí. Bom, Frank, a gente podia já deixar registrado aqui, talvez falar um pouco mais do teu trabalho futuramente, não é o momento, mas falar sobre microfisioterapia, convidar o Forlan também para estar participando. E uma próxima live, né, a gente pode fazer isso, né? Falar sobre a micro, porque é pouco difundida. Aqui na minha região as pessoas não têm muito conhecimento disso. Então, acho que seria legal futuramente fazer uma live sobre microfisioterapia. Eu sou leigo nesse assunto, você sabe, né? Só sei um pouco de germânica, mas muito pouco, assim, mas tem uma noção boa. Vamos lá, vamos abrir para perguntas, Fran. O que você acha? Sim, vamos dar um tempinho aí para quem quiser perguntar alguma coisa para a gente ir finalizando. Então, não sei nem quanto tempo a gente está aí já, mas a gente já pode ir finalizando já. Já está 47 minutos, já está. A gente até 47. viajou em alguns assuntos que nem deveria, até fugiu um pouco, né? Não era para agora, né? Não Bom, era. gente, gratidão. Muito, muito grato por todos que entraram aí. Teve uma oscilação bem bacana aí, muita gente entrando. Muito obrigado mesmo por ter vindo escutar a gente. A gente pretende fazer mais aí, conversar de outros assuntos. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de conversar aleatório. Então, se vocês jogarem perguntas, temas, de repente vira outra live, outro momento para a gente poder conversar, certo? Para a gente poder explicar outras coisas para vocês. Sim. Mas é isso aí. Abertos a perguntas. Quem quiser perguntar, pergunta. Se a pergunta for pertinente à resposta e a gente souber, a gente responde agora. Senão a gente pesquisa e responde depois. Pois é, vou dar um tempinho aí. Mas acho que foi bem falado. Quer dar uma recapitulada enquanto alguém pergunta alguma coisa? Se perguntar? Cara, enquanto o pessoal aí vai fazer alguma pergunta, o Lanner aí. O Lanner quiropraxista também. Sucesso, Lanner. Tamo junto aí. Obrigado, Helena. Karime, eu vou tomar liberdade de falar um pouco de vocês aí também, tá? Enquanto alguém faz alguma pergunta. Porque eu sou um apaixonado por fisioterapia e sou muito feliz aí pela evolução que ela teve. A Karime também foi outro processo muito desafiador, né? Que é uma criança que tinha uma dificuldade para falar, né? Estava tendo dificuldade em desenvolver a fala, né? Em evoluir no vocabulário, aumentar as palavras. E eu tive o prazer de fazer só uma sessão, né? Não fizemos mais aí por vários motivos. A gente espera retomar e fazer.
Com uma sessão, essa criança começou a ter resultados pelo que a Karine me passou, que é o aumento do vocabulário da criança. E não tem ao momento a técnica utilizada, mas somos nós, fisioterapeutas, né? O Zat também teria total capacidade de encontrar esses conflitos e trabalhar isso dentro da medicina germânica, mas é um outro caso. Então, a gente abrange muita área hoje que é desconhecida para o fisioterapeuta, que as pessoas desconhecem. Então, sim, nós como fisioterapeutas trabalhamos em vários aspectos, né? Assim como ajudar uma criança a aumentar as palavras. Ah, ele falou, Karine, legal! Ele está falando, muito bom. Eu sabia que ele tinha aumentado o vocabulário, mas faz um ano praticamente já, eu acho. Ele está falando, cara, muito, muito bom, fico muito feliz, tá? E a fisioterapia é isso, a fisioterapia Frank, evolui, a fisioterapia evoluiu e a gente está só crescendo. Manda. Frank, tem uma pergunta aqui. Tá perguntando onde a gente atende. Fala os teus locais de atendimento, que não é um local só, né? Ah, legal. Eu sou um nômade, tá, gente? Eu atendo desde que... Nossa, Karine, tá falando tudo. Nossa, feliz demais, viu? Feliz. Não só eu, mas como toda a comunidade de fisioterapeuta aí que trabalha nessas áreas, com certeza tá feliz aí pela evolução do seu filho, tá? Muito bom mesmo. Helena Pedro Falante, legal, bom demais, fico feliz. Isso é de emocionar, isso aí é de romper barreiras. Por isso que a gente tem energia para continuar. Mas, então vamos lá, onde eu atendo? Eu moro em Itumbiara atualmente, Itumbiara, Goiás. Eu atendo aqui em Itumbiara na New Life, meu consultório é lá. Mas eu realizo atendimentos em outras cidades, como Uberlândia. Uberlândia eu atendo lá na Vita Pilates. Em Campina Verde, eu atendo na Policlínica Vida, Campina Verde, Minas. Comecei um projeto no Prata, em Minas Gerais, só que devido à pandemia a gente parou, eu fui lá só uma vez, nunca mais voltei. A gente está esperando essa pandemia dar um tempo para a gente voltar. E eu atendo também em Iturama, Minas, né, que é minha terra natal. E algumas vezes eu fui de Iturama para Carneirinho, Minas Gerais. Fui muito cliente de lá, e aí me pediram para ir para lá e eu fui. Então, basicamente, eu atendo onde tem cliente. O Zat falar, Frank, tem cliente aqui em Valentim Gentil, eu vou aí. Tá? Então, quem está assistindo para quer ser atendido pelo Frank aí, fala pro Zat que a gente monta uma agenda e eu vou aí. Não tem problema nenhum. Se eu tiver em Iturama, mais fácil ainda. 1 horinha e meia eu tô aí. Será muito bem-vindo. Será muito Valeu. bem-vindo. Valeu, E valeu, no valeu. caso aqui, quem ainda está na live aí, tem pessoas que ainda não sabem. Meridiano é pequeno, eu atendo ali, como eu comentei no começo da live, eu atendo ali pelo SUS, mas a parte geral, assim, né? Mas tem gente que não sabe que eu tenho consultório em Valentim Gentil, né? E eu atendo na Avenida Alberto Jonas Livramento. Alguém deve conhecer aí, um pessoal da cidade aí, talvez está na live. É perto das lagoas ali da Shopilândia, bem famoso aqui. E é fácil de encontrar ali. Precisando ali, o pessoal entra em contato, é tranquilo. E Meridiano continua ali no SUS fazendo um trabalho mais generalista, né? Mas basicamente é isso, Frank. Não teve perguntas, né? Então, onde eu vi aqui, exceto uma que a gente já respondeu, que é essa que a gente está respondendo agora. E a gente pode terminar. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, que acompanham a live aí. A gente vai tentar montar mais assuntos. A gente aceita sugestões sobre alguns assuntos que vocês tiverem interesse. E acho que por hoje é só. Eu já vou dar o meu boa noite. Obrigado por acompanhar. Sim, valeu, gente. Obrigado aí, gratidão, tá? Espero que a gente tenha sido bem claro. Como não teve muitas perguntas, eu acho que a gente foi bem sucinto no que a gente quis falar e explicou tudo, né? Então, para hoje é isso aí. A gente espero que o Zat venha fazer outras aí comigo e a gente possa conversar. Helena, não esqueci não, hein? A gente vai fazer uma sobre ATM. Tem uns dias, tá, gente? Vai estar aí Isso, com a Helena. ATM. ATM. Vamos fazer uma sobre ATM. Isso, a Alessandra me mandando uma mensagem aqui, ó.
Frank, o importante é o resultado que teremos após desconstruir todas as crenças que impedem o resultado. E confio, gratidão vocês pela live. Cara, belas palavras aí, Alessandra. Obrigado, tá? Realmente quebrar crenças aí que nos limitam a evoluir no processo de autocura também é um paradigma que a gente tem que trabalhar. Vai conseguir evoluir sim, eu espero que você logo, logo esteja ótima, tá bom? Assim como a outra galera aí que apareceu. Gente, boa noite, bom descanso aí para todo mundo, forte abraço, obrigado, até mais. Falou, Frank. Abraço, tudo de bom. Falou, Cusati, um abração, até mais, meu irmão. Até.